Olá, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, as leituras nessa sexta-feira falam pra gente que por meio das festas religiosas, o povo cultiva sua comunhão com Deus. Por causa da sua falta de fé, os conterrâneos de Jesus rejeitam o testemunho dele, infelizmente. Então a gente vai ver isso hoje, nas leituras. E a primeira leitura hoje está em Levítico, capítulo 23, versículo 1, depois o versículo 4 a 11, depois o versículo 15 a 16, depois o versículo 27 e depois o versículo 34 a 37. Levítico, capítulo 23, versículo 1, depois o versículo 4 a 11, depois o versículo 15 e 16 e depois o versículo 27 e os versículos 34 a 37. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra em que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejas aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis sua convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício, libações, cada qual em seu dia próprio. Então, Deus aqui ele conversa com Moisés e ele fala, sobre as festividades, a solenidade do Senhor, que isso, serviu para cultivar, a comunhão do povo com Deus. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, sempre fazer a vontade de Deus, para que possamos sempre, cada vez mais, estar em comunhão com Ele, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. E chegando à sua pátria, Jesus ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago
e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, aqui, essa leitura do Evangelho mostra, né, Jesus dirigindo-se para a sua terra, né, e ensinava ali nas sinagogas, e ali as pessoas, né, ficaram admiradas, né, todos ali que estavam vendo ficaram admirados e, e disseram, e as pessoas infelizmente, né, tiveram preconceito, né, eles rejeitaram o testemunho de Jesus, né, eles se perguntaram, não é esse, de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Ele não é filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E também não estão conosco todas as suas irmãs? Né? Então, de onde lhe vem tudo isso? E aí, Jesus, né, vendo ali a incredulidade das pessoas, né, ele disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria. Aqui, né, esse trechinho aqui. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E aí, ele não pôde fazer muitas coisas, não pôde fazer muitos milagres ali, porque ali, na própria terra dele, as pessoas não tinham fé, não, as pessoas não acreditavam, né, nas coisas que Jesus estava fazendo, infelizmente. Então, que nós realmente, né, possamos, né, ao contrário, né, desse povo que menosprezou, né, esse povo que se mostraram ali incrédulos, né, ao contrário dele, ao contrário dessas pessoas, que nós possamos sim abraçar o projeto salvífico de Deus, abraçar, né, esse projeto salvífico de Deus, né, que nós possamos sempre acolher, né, e agradecer, dar graças e glórias a Deus sempre pelas maravilhas que Jesus faz na nossa vida. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, né, acolher, né, a Jesus no nosso coração, né, que nós possamos espalhar a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus, do Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, que nós possamos fazer exatamente ao contrário do que os conterrâneos de Jesus fizeram, que nós possamos, os conterrâneos de Jesus, eles rejeitaram o testemunho dele, né? Infelizmente, nós devemos fazer exatamente o contrário, acolher, espalhar, né? Viver essa experiência com Cristo, né? Espalhar o testemunho de Jesus para todos, né? Que nós possamos sempre, né, levar essa mensagem de fé, mensagem de vida, mensagem de verdade, né, que é o testemunho de Cristo na nossa vida, que nós possamos acolher e abraçar o seu projeto salvífico sempre, cada vez mais, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.